pouquinho sobre o benefício, né, de nós estarmos orando. Qual é o benefício que nós recebemos? Você é escolhido de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Você é um escolhido de Deus. Lá em 2 Crônicas 7, do 12 ao 16. 2 Crônicas 7, do 12 ao 16. Eu vou ler por aqui que é mais fácil. E você pode acompanhar aí, pode acompanhar nossa Bíblia, do jeito que você achar melhor. Diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fez neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, os meninos podem deixar esse versículo aberto aqui, nós vamos usar um pouquinho. Mas quando nós lemos esse texto, nós entendemos que foi uma escolha de Deus. Ele que escolheu a mim e você. Então não fomos nós que escolhemos ele. Por isso que Jesus falou: não fui eu que escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então nós percebemos nesse texto que foi uma escolha de Deus. E ele veio e ele falou com Salomão a esse respeito. Que ele escolheu aquele lugar. Deus faz uma promessa tão interessante, irmão, que muitas vezes nós, eu gosto, todo ano eu gosto de ler a Bíblia. Tem anos que eu termino ela mais cedo, um pouco, tem anos que eu demoro um pouco mais. Então eu gosto tanto de estar me informando do Velho Testamento, como também do Novo, porque quando fala Velho Testamento, nós estamos falando de tudo novo. A palavra de Deus, ela renova todos os dias. Deus todos os dias ele traz algo novo naquilo que nós entendemos que é velho. O que aconteceu no Velho Testamento veio para o Novo Testamento. Todas as coisas que aconteceu lá no Éden vai acontecer lá em Apocalipse. Então nós vivemos recordando aquilo que Deus já nos fez e que Ele já nos prometeu. E quando nós observamos esse texto, é algo maravilhoso que Deus fez por nós. Deus, ele faz uma promessa entre o versículo 13 e o 14, que eu vou ler novamente aqui. Veja bem as condições. Lembra que eu falei as condições? Lembra as condições de Deus? No versículo 13 ele fala o seguinte: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então aqui ele está falando: se eu fizer tudo isso,
No 14 ele fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha as condições. A primeira coisa, quando alguma coisa está dando errado na nossa vida, normalmente nós procuramos olhar para o problema. Nós entendemos que nós estamos sendo atacados, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja familiarmente, seja espiritualmente. Então a primeira coisa que nós pensamos é: estamos sendo atacados, então eu preciso de contra-atacar. Porque se eu não contra-atacar, eu vou ser pisoteado, eu vou ser esmagado, eu não vou suportar esta carga. Então dificilmente nós voltamos para Deus para se humilhar diante dele. Deus, se o Senhor criou tudo perfeito, se o Senhor fez tudo tão lindo, o porquê alguma coisa está dando errado? Senhor, eu me humilho diante do Senhor, eu peço perdão, porque se alguma coisa está dando errado, eu errei em algum ponto. Eu deveria ter buscado o Senhor antes de falar, antes de tomar uma decisão. Mas normalmente a gente vê um problema e não pensa como esse versículo fala, que uma das condições de nós livrarmos da seca, da fome, do desemprego, de todas as escassez, uma das coisas que Deus coloca é assim: se nós humilharmos, e humilhar, muitas vezes, é difícil para nós. É difícil nós reconhecermos que uma pessoa, talvez até mesmo uma criança, ela está mais certa do que nós. É difícil nós reconhecermos o nosso erro. É mais fácil nós falarmos da seguinte maneira: está tudo dando errado, fulano errou, mas nós não admitimos muitas vezes que nós estamos numa posição de superior e não inferior. Nós queremos a solução para o problema, não buscando em Deus, se humilhando perante Deus, mas buscando pelo nosso entendimento, pela a nossa sabedoria, pela maneira de nós pensarmos. E aqui ele deixa para nós o primeiro ponto que ele fala: humilharmos. Segundo, e orar. E me buscar. Então você vê, primeiro nós humilhamos diante de Deus e pedimos perdão. Ah, mas a culpa não é minha. É, irmão. Até que prova o contrário, nós somos culpados por tudo de errado que aconteça na nossa vida e em torno de nós. Nós somos participantes do erro. Ah, mas é muito fácil eu falar: mas a pastora que errou. Não, eu errei. Porque quem sabe, se eu não tivesse errado, eu não teria conduzido ela ao erro. Se Adão tivesse puxado Eva para o lado dele, colocado ela do lado dele, como está escrito na palavra, para ela andar ao lado dele, ela não teria ido lá ouvir a serpente. Mas aí depois, o que Abraão fala? A mulher que o Senhor me deu, ela é que comeu da fruta e deu para o meu comer também. Então a culpa é dela. Não, a culpa foi de Adão. Ele não quis admitir a culpa, e muitas vezes nós não queremos admitir a culpa. E a segunda coisa é nós humilharmos. A primeira, a segunda é orarmos. Quando nós ficamos nervosos,
com alguma coisa, nós oramos muito menos. Quando nós ficamos preocupados, nós oramos menos. Quando nós ficamos desempregados, nós oramos menos. Quando estamos doentes, nós oramos menos. Mas aqui fala para nós orarmos mais. Esse versículo chama a nossa atenção para orar mais, para buscar mais. E ele fala, olha, orar e me buscar e se converter. Olha a outra condição. Se converter dos maus caminhos. Aí nós paramos para pensar, mas peraí, eu sou uma pessoa que eu oro, eu sou uma pessoa que eu estou sempre ouvindo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que a minha oração está sendo ouvida, mas não é isso que Deus está falando. Porque nós podemos estarmos dentro da palavra de Deus, não totalmente, mas parcialmente. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos pregando, nós estamos servindo na casa de Deus, aparentemente está tudo certo, mas tem algumas atitudes que nós tomamos que nos tira do caminho de Deus. E é aí que ele fala, se o meu povo humilhar, primeira condição, orar, segunda, buscar, terceira, e se converter dos maus caminhos, dos maus hábitos, das más palavras que nós falamos. Muitas vezes nós falamos coisas que depois que a gente fala, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? É porque nós não estamos buscando. Ai, Deus é o suficiente. Olha o que a palavra fala, orar sem cessar. Quando ele fala orar sem cessar, não é nós estarmos de joelhos sempre, não é nós acharmos que nós vamos fazer tudo certo, mas é nós vigiarmos o máximo que nós pudermos com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Então, quando ele fala se converter no mau caminho, cuidado com o que você fala, porque conforme você fala, assim será. Conforme a palavra que sai da sua boca, ela não vai voltar vazia, ela vai trazer um resultado. Então, esse versículo nos ensina sobre humilhar, orar e buscar a Deus e se converter do mau caminho. Irmãos, a oração sempre foi e sempre será o único caminho e a única solução para resolver problemas. Sempre. Isso não vai mudar. Até que Jesus volta à oração, ela é a única ferramenta que nós temos para resolver problemas. Não existe outra. Mas e se eu fizer um propósito com Deus sem oração? Não tem a chave. E sem chave, não abre fechadura. Então a oração é a única ferramenta que nós temos. E nós observamos, eu peguei só algumas coisas, irmãos, bem pouquinho. Veja a situação de Josué. O povo lá na guerra, aquela guerra tremendo, e o sol indo embora e a lua vindo. E de repente ele deu uma ordem, ele fez uma oração, o sol para e a lua para. E parou. E quando a lua parou, quando o sol parou, eles continuaram vendo a luz. Jesus, ele é a luz que nós precisamos. E se nós deixarmos a noite chegar, nós não vamos enxergar. E o que nós observamos claramente é que Josué, ele fez uma oração, ele falou, a lua detenha e o sol detenha. Porque nós temos alguma coisa para resolver, nós temos que terminar essa batalha. Muitas vezes nós temos que orar e falar, olha, tempo, para.
Porque eu tenho que resolver um problema, e esse problema eu preciso de uma ferramenta, e essa ferramenta chama-se oração. Então eu preciso ter um tempo para eu orar. Foi o que Josué fez. E ali a lua parou, o sol parou, e ele ganhou a guerra. Deus deu a vitória para ele. Todos aqueles que oram, Deus não falha com a sua promessa. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. É real isso. E nós observamos mais uma vez que por 3 anos e 6 meses não choveu por causa da oração de Elias. Elias, ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha o poder da oração. Olha como a oração, ela muda a situação. A oração, ela é a única ferramenta, é a única arma que nós temos para resolver problemas. E quando Elias voltou a orar, ele orou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, na 7ª vez, opa, tem uma mão do tamanho da mão de um homem. Ele falou: se prepare que lá vem a chuva. A chuva de bênção vai chegar na nossa casa. Quando nós determinar em oração aquilo que nós queremos. Qual que foi a determinação de Elias? A chuva não vai chover. E agora aqui ele fala: vem a chuva. E olha o que Jesus fez, meu irmão, que coisa maravilhosa. Jesus, ele orou pedindo a Deus que protegesse os discípulos. Pai, não deixa ele só. Eu vou para o Senhor, mas não deixa ele só. Porque eles são um dos meus. Quando Deus me chamou e chamou você, ele falou: Pai, não deixa ele só. Porque eles são um dos meus. Eles são escolhidos. Então não deixe ele sozinho. E quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou que pela oração nós trazemos a existência, o que existe no céu, para manifestar na nossa vida aqui na terra. Glória a Jesus. Por isso que Ele diz: quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que está no céu, venha a nós. Olha que Ele não pediu para Deus vir. Ele falou: venha a nós o teu reino, aqui na terra, como é no céu. Por quê? Porque você fala assim: Deus, vem o Senhor aqui na terra. Ele ia falar: mas eu já estou aí. Jesus já está dentro de você. Jesus está aí com você. Ele está te ensinando. Quando Ele voltar, vai ficar o Espírito Santo. Então você já tem eu aí. Mas o reino meu não. Então Jesus fala: quando vocês orarem, ora para que tudo que tem para vocês no céu venha manifestar aqui na terra. Glória a Jesus. Ah, mas qual é o que está no céu? Que nós precisamos de trazer aqui na terra. Primeira coisa: paz. Jesus, Ele disse: a minha paz eu lhe dou. Segunda coisa: o amor. Se nós não tivermos amor, nós não podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Porque o amor é a essência. E quando nós temos o DNA do nosso pai, nós temos a genética, né? Parecemos fisicamente, parecemos pessoalmente, as nossas atitudes é muito parecido com nossos pais, porque nós temos a genética. Então, quando nós temos o amor de Cristo em nós, é o próprio Deus manifestando a graça dele sobre nós. Glória a Jesus. Então nós precisamos de orar muito, pedindo: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino aqui na terra. Então, a terceira coisa que nós temos aqui na terra é o quê? É o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. Imagina você preparando uma terra
joga uma semente lá, e ela cresce, ela dá o fruto, vamos supor aí feijão, dá o feijão, você joga 1 grão de feijão, nasce ali um pé de feijão, com várias vagens de feijão, vários grãos. Aquilo ali foi pela sua sabedoria, pelo poder que Deus deu para você. E logicamente foi o poder que Deus te deu. Quem está fazendo? É Deus ou é você? Não, é você através dele. Aleluia, Jesus. Aí você tem o seu alimento. Você precisa de água para beber. Você vai lá, você cava e tem água para beber. Mas aquela água Deus deixou aqui na terra para quem? Para ele? Não, deixou para mim e para você. Nós moramos numa casa boa. Graças a Deus, glória a Deus. Mas essa casa Deus já deixou para mim e para você. Aleluia. Somos nós que tivemos que construir. Então somos nós que vamos cuidar dela. Então quando nós oramos, nós trazemos a existência que tem no céu a manifestar aqui na terra, que é o reino de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. E Ele nos deu outros benefícios, que é o direito de ser curado. Mas quando fala curado, irmão, muitas vezes a pessoa já leva logo direto para a enfermidade. Não. A primeira parte da nossa cura tem que ser dentro de nós, a nossa alma. Nós temos que se converter não do lado de fora, mas do lado de dentro. Amém. Nós temos que aceitar a mudança que a palavra de Deus nos revela. Para que o nosso espírito comunique com o Espírito de Deus e testifica que eu e você somos filhos de Deus, herdeiro e reerdeiro e co-herdeiro de toda a graça de Deus. Tudo aquilo que Ele fez é nosso, pela oração, pela perseverança. E por entender que não é por nós fazermos alguma coisa que nós entendemos que não é certo, é que Deus vai nos acusar. Não, Ele não vai nos acusar. Ele deixou um conselheiro, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar quando nós sentimos fraco, quando nós sentimos que as coisas não estão tudo bem, quando nós achamos que nós precisamos de melhorar. A palavra de Deus fala: quem não tem sabedoria, pede a Ele que Ele dá. Então, quer dizer, tudo que nós precisamos, nós já temos. Mas para que isso aconteça, nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não falha. Amém? Glória a Deus. Como nós observamos isso? O que aconteceu quando o Espírito Santo vem e fala para Ananias: Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque tem uma pessoa lá que ele está cego e ele está orando. Ele é muito importante para mim. E ele já sabe que vai chegar você para olhar por ele, para que ele volte a ver. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós podemos ter momentos que nós ficamos cegos. Como Saulo ficou cego. Aí Deus vai e manda Ananias ir lá. Ananias chega lá com medo e fala: Saulo, irmão, o Deus que encontrou com você lá na estrada mandou que eu viesse aqui para que você voltasse a ver. Aleluia. E de repente abre os olhos de Paulo. O Saulo tinha ficado lá na estrada, uma conversão 100%. E Paulo, ele começa a falar da palavra de
Deus, ele começa a estudar, ele gruda em Barnabé, e Barnabé vai ensinando ele, e ele vai melhorando a cada dia, e sabe aquela mania que ele tinha, o treinamento que ele teve como soldado, aquilo aos poucos foi saindo dele, e foi entrando a bondade de Deus, foi mudando a maneira dele pensar, foi abrindo os olhos espirituais, e ele começou a ver possibilidades onde ninguém via. Glória a Jesus. Os apóstolos antigos que andou com Jesus passavam por um lugar, não conseguia fazer nada. Paulo chegava lá e mudava aquela situação. Por quê? Porque a visão dele era diferente. Ele tinha a visão do reino. Vê que maravilha! E quando o navio estava para afundar, ele falou assim: olha, vocês não quiseram me obedecer lá atrás. Deveria ter me ouvido, mas vocês não ouviram. Mas o Deus que eu sirvo me visitou nessa manhã e ele disse que o navio vai ser quebrado. Mas se vocês ficarem todo mundo dentro do navio, nenhuma vida vai se perder. Porque ele me deu vocês. Já pensou um homem falar isso? Deus falou que ele me deu vocês. E ele era quem? Um prisioneiro? E as coisas de Deus, ela vai seguindo através da oração. Só a oração pode libertar, irmão. Coloca para mim ali Atos 12, do 5 ao 11. Atos 12, do 5 ao 11. Pedro, pois, estava guardado nos cárceres, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aquele homem não tinha muita condição para sair dali, não, irmão. Coloca próximo. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas a porta guardava o cárcere. Ele estava dormindo, enquanto a sentença de morte já tinha sido decretada. Mas por que ele não estava preocupado? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia. Ele sabia que se fosse a hora dele ir embora, ele iria. Mas se não fosse, Deus providenciaria a ele um caminho para ele sair daquela situação. O próximo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. O que é que o anjo falou? Fique de pé. Você é importante. Não abaixa a tua guarda. Não é tempo de retroceder. É tempo de avançar. É tempo de acreditar. Se eu viver, então simplesmente viverei. Foi isso que a Esther falou. Não importa. Eu vou caminhar para salvar a minha nação. Se o rei me matar, simplesmente eu vou morrer, só isso. Não vai acontecer mais nada. Mas Deus deu a vitória para ela, como dá para mim e para você. O próximo. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Irmãos, nós não podemos parar. Nós temos que abrir o nosso coração, um para com o outro, como Jesus falou. Que nós devemos confessar um aos outros, de orar um pelo outro. Muitas vezes nós estamos com dificuldade, nós temos problemas, mas nós temos mais dificuldade ainda de falar os nossos problemas para um irmão, para uma irmã e pedir oração. Então nós precisamos de estar sempre pronto
não deixa não deixa a sua capa, não deixa o seu calçado, não desiste daquilo que Deus colocou na tua mão, porque Ele escolheu você, não foi você que escolheu Ele. E Ele sabe de todas as dificuldades que você tem. Mas uma coisa Ele tem certeza, que você aguenta, porque Ele não vai te abandonar. Amém. Ele sabe que você vai passar por essa, cantando louvor. O próximo. Então, saindo, o seguiam, não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Muitas vezes Deus, Ele nos leva a um ponto que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Eu orei, eu busquei a Deus, eu me consagrei, eu li a palavra de Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por que as coisas não estão encaixando? Está aqui a resposta. Tem hora que Deus manda um anjo para levar você para um lugar que você nem sabe para onde você está indo. Você não sabe se é real, se é uma visão. Mas se você confiar, você vai ver o que acontece. O próximo. Depois de terem passado a primeira, veja bem, e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Isso significa que a prisão era fora da cidade, né? O qual se lhes abriu automaticamente. Não foi preciso de ninguém abrir porta nenhuma. Foi só, a única coisa que aconteceu é Pedro obedeceu ao anjo. Mas o anjo só veio por causa da oração da igreja. A igreja é que abre porta, a igreja é que muda a situação, a igreja é que liberta os cativos, a igreja é que cura. A oração da igreja é que move o céu e a terra. Glória a Jesus. O anjo não vem exclusivamente por causa de Pedro, ele vem por causa da oração da igreja. Senhor, Jesus. Ao próximo. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Veja bem, quando o portão abriu, que Pedro sai correndo com o anjo estava do lado dele, dali a pouco ele olha, cadê o anjo? Já sumiu, mas ele já estava livre. Existe um momento que Deus manda um anjo para carregar você. Existe um momento que Deus, o próprio Deus carrega você. Mas existe um momento que você que tem que andar. Porque o caminho já está aberto. E Pedro vai lá onde a igreja estava orando e fala: eu estou vivo. Avisa para os meus irmãos aí que eu já estou indo pregar. E vazou, foi pregar, foi buscar a Deus. A determinação na oração gera milagre. Coloca para mim ali Marcos 5. Marcos 5, 22. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Esse homem fez tudo certo, tá? A filha dele estava doente, ele veio buscar Jesus. O próximo. Insistentemente lhe suplicou-lhes: minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha a fé desse homem. Ele nunca tinha visto Jesus. Ele só tinha ouvido falar de Jesus. O próximo. Jesus foi com ele. Olha que legal. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimido. O próximo. Na hora que ele
pediu ajuda. Jesus falou: estou aqui, vamos lá. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Próximo. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela também não conhecia Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste. Aí está a ordem do milagre. Próximo. Porque dizia ela, olha a oração que ela fez, dizia ela: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Glória a Jesus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Mas acontece que tinha alguém que a filha dele estava morrendo, e Jesus foi com ele. Mas no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher. Quando nós confiamos em Deus, nós não usamos relógio, nós usamos oração, nós não usamos dia da semana, nós usamos o poder da palavra. Olha, eu e a pastora passamos uns dias difíceis com a nossa saúde nesses últimos dias. E o interessante, irmãos, que o exame da pastora ela só vai fazer amanhã. E eu não sei quantos dias vai ficar pronto. Mas já estamos curados. Amém. Ah, mas foi vários dias? Sim, foi vários dias. Mas não podemos esquecer que Jesus ele ficou embaixo da terra 3 dias. É, Jesus. Lázaro ficou 4 dias. E muitas vezes nós passamos por alguma tribulação há alguns dias. Alguns dias. Mas nós precisamos de saber que Ele está no controle. Jairo chamou: a minha filha está quase à morte. Ele falou: eu vou com você. Mas a mulher apareceu no caminho. E Jesus para curar ela. Mas tudo estava sobre o controle dele. Põe para mim aí, por favor, o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? A notícia ruim. Você quer ter notícia ruim? Assiste alguns jornais. Observa na internet. Se você quer ver coisas que jogam você para baixo, fica de pendurado na internet. Por favor, vai lá, pesquisa lá. Aí você vai ver o que é ser pisoteado. Porque o mundo está ferido. O povo está machucado. O pessoal está muito preocupado nas suas visualizações na internet, em vender jornal, ter audiência lá em cima, mas esquece que está machucando pessoas. E só pela oração, só pelo amor é que nós vencemos. Glória a Jesus. Só pelo amor. Jesus, ele diz para Jairo: crê somente. Esquenta não. Eu estou com você. Eu sou o dono da vida. Está tudo sob controle. Não esquenta não. Não dá bola para eles não. Não ouve o que eles estão falando. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que falam para você que você não vai vencer.
que você nunca vai sair dessa, que você não é capaz de fazer uma faculdade, que você não vai ter paz na tua casa, que você não vai ter uma família abençoada, que você vai perder o emprego, que se você perder o emprego, nem o seguro-desemprego você vai receber, e que lá vem Covid para atrapalhar mais ainda a tua vida. Irmãos, quando eu ouvi essas palavras, Jesus está comigo, Ele é o dono de todas as coisas. Eu convidei Ele para andar comigo, eu convidei Ele para ir para a minha casa, eu convidei Ele para cuidar da minha família, eu convidei Ele para cuidar das minhas finanças, eu convidei Ele para cuidar da minha saúde, eu convidei Ele para tomar conta de tudo o que eu tenho. Então eu não estou ouvindo para má notícia. Quando nós confiamos em Deus, nós não damos ouvido para as más notícias. Muitos são os motivos para você desistir, mas saiba que todos que confiaram na palavra de Deus, eles venceram. Então você não está errado. Confie, não pare, insista, fala a mesma coisa, declara a mesma coisa todos os dias. Ah, mas o que é que eu vou falar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus já me deu saúde, então eu estou curado. O Senhor entrou na minha casa e Ele toma conta da minha família. Os meus filhos são uma bênção porque é herança do Senhor. Em Cristo eu tenho paz, por isso eu vivo em paz. A tribulação não faz parte da minha vida, porque o Senhor já me deu a paz. Todo dia eu falo a mesma coisa. Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Senhor, eu não quero ser uma pessoa preocupada. Senhor, eu não quero ser uma pessoa deprimida. Senhor, eu não quero ser uma pessoa para baixo. Senhor, eu não aceito isso na minha vida, porque o Senhor diz que o Senhor me deu vida, e me deu vida com abundância. O Senhor não me deu o resto, o Senhor me deu tudo do Senhor, para que eu tivesse alegria. Por isso eu vou servir o Senhor com alegria. Eu vou morrer falando a palavra de Deus com alegria. Eu vou declarar que as bênçãos do Senhor estão na minha casa, e na minha casa tem alegria, na cidade onde eu moro tem alegria, no lugar, no país onde eu moro tem alegria, e tem paz no Senhor, porque bendita é a nação cujo Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Se o Senhor está na tua casa, você está em boas mãos. Põe para mim João 14, 12, 14 para a gente encerrar. Santo, maravilhoso, Pai. João 14, 12, 14. Deus te continue de glória. Santo. No dia seguinte, a numerosa multidão que vieram à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, o próximo, tomou ramos. Não, eu coloquei errado. Não, João 14, do 12 ao 14. Aleluia, Jesus. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. O próximo. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O prazer de Deus para responder a tua oração, o prazer que Jesus tem, a alegria que Jesus tem de atender a tua oração, é para que Deus seja glorificado. Então olha o quanto Deus, Ele tem prazer de responder a tua oração. Mas fala, olha, é se você crer. Então você tem que crer naquilo que você está orando. Ah, mas está demorando. Não ligue, porque Deus não tem relógio. Deus tem propósito. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus não marca
cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não. Deus, Ele tem um tempo dele. E Ele age no tempo dele. Ele age na hora dele. Mas Ele não deixa a sua oração sem resposta. Coloca o próximo, por favor. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedir qualquer coisa no nome de Jesus, ele faz. Então, eu quero chamar você para a gente orar. Para a gente colocar diante de Deus a nossa vida. Os nossos propósitos. Ah, mas eu não estou bem. Todo mundo tem dia difícil. Todo mundo passa por um período difícil. Ah, está tudo bem comigo. Glória a Deus. Todo mundo passa por períodos bons e períodos difíceis. Então, o segredo não é o período que você está passando. Ou que eu estou passando. O segredo é que a oração é que é a chave que abre a fechadura dos milagres. Eu quero convidar a igreja para vir aqui à frente.